minha gente, sou Raíssa, estou de volta na manhã deste sábado com mais um podcast do Blog Softball Não. Agora, para falar dessa bagunça nada razoável que é a eleição americana, para vocês verem como a temperatura anda aqui. Não faz nem 40 minutos que eu fiz um podcast e anunciei que eram 29 graus com sensação térmica de 33 graus aqui em Natal. Agora já vou dizer que temos 30 graus com sensação térmica de 35 graus. Não está fácil essa tal de primavera aqui em Natal. Calor grande mesmo. Bom, então falando dessa eleição que desafia aí a lógica do mundo atual, né? A gente tem um mundo que cada vez menos sabe esperar, cada vez menos tem paciência para esperar. Eu já ouvi até de uma amiga que não aguenta nem esperar 5 segundos de um pendrive para ser retirado do computador, aquela liberação. Eu estou dizendo 5 segundos, mas não chega nem a isso. Essa vida é muito curta para esperar esse tempo, né? Então, vocês imaginem você esperar essa contagem americana, que eu já vejo muita gente às vezes dizer: e que raios a gente está acompanhando a eleição americana, se eles não acompanham a nossa. Eles até acompanham, não a população toda, setores estratégicos acompanham, mas pelo amor de Deus, não vamos comparar. Estamos falando da potência hegemônica no mundo aí, todo mundo acompanha hoje em dia o que acontece. Vou apontar aqui 2 países pelo menos, Estados Unidos e China, tem que se acompanhar o que acontece nesses países, porque é a partir deles que o pêndulo do dinheiro, do poder, da política vai andando. Então a gente tem que ficar de olho, porque diz muito, muito respeito à vida de todo o resto do mundo, o que acontece nesses países, especialmente nos Estados Unidos. Então, a cada eleição a gente fica surpreso com uma coisa nova, com o fato de que a eleição americana não é direta. Um país que se diz tão democrático, que luta tanto pela democracia, não consegue entender o peso que é tão simples de uma pessoa, um voto. Qual a dificuldade disso? É assim aqui no Brasil, não é? Vamos escolher o presidente, escolhemos um péssimo presidente em 2018, mas independente disso, uma pessoa, um voto. Se teve muita gente que anulou, se teve muita gente que votou em branco, e se teve muita gente que preferiu faltar, essas pessoas deixaram a decisão para as outras, né? E paciência, se foi a maioria, e faz tempo que vem acontecendo, inclusive isso no Brasil, não foi apenas na eleição de 2018. Faz tempo que, se você somar nulos, brancos e as abstenções, você tem um peso aí de mais de 1/3, às vezes, de pessoas que resolveram deixar o voto para os outros. Os outros que decidem. Né? E aí você termina dando um peso àquele que vence a eleição, que ele nem tem. E é por isso, talvez isso explique, né, a grande divisão que a gente vive nesse país, porque está começando a faltar legitimidade. A gente já criou um segundo turno pensando nessa legitimidade e ela não existe. Nos Estados Unidos não existe, mais um contrassenso, não existe segundo turno para um cargo de presidente, né? Mas se você for olhar as eleições agora, e cada estado vota em coisas diferentes nas cédulas, as cédulas são diferentes, em virtude disso, inclusive, lá em 2000, na época de George Bush, o filho, da primeira vez, né, a eleição dele, tivemos problema grave na Flórida, fizeram uma cédula louca, que você votava num e quando descobria aquele voto estava indo para outro. E até hoje isso é lembrado como exemplo de tumulto numa eleição e que terminou com a recontagem sendo parada no momento, estrategicamente parada pela Suprema Corte, pelo governador, no momento em que Bush estava na frente. Depois o Miami Herald ganhou na justiça o direito de contar esses votos para pelo menos ter informação de quem havia realmente vencido a eleição na Flórida naquele ano, e quem tinha vencido tinha sido Al Gore. Mas aí já não valeu mais, porque interromperam a contagem, né? Mais ou menos o que Trump tentou fazer. Mas é uma estratégia tão atropelada, esse negócio de tentar parar a contagem dos votos, que ele pediu para parar a contagem e quem estava na frente era Joe Biden. Se parasse a contagem como ele estava pedindo, o Joe Biden estaria eleito. Olha
Às vezes a falta, acho que a vontade de gritar é maior do que a vontade de usar o cérebro para raciocinar. Mas como eu digo, uma democracia que não reconhece o peso de um voto, uma pessoa, um voto, porque o meu voto tem o mesmo peso do seu. Aqui no Brasil, em quase todo lugar do mundo. Nos Estados Unidos não, porque o voto é dividido num colégio eleitoral, todo dividido pelos estados, baseado não no tamanho territorial do estado, e sim no tamanho da população. Então essa é a grande coisa, por exemplo, que Biden passa na Geórgia. Se eu não me engano, a Geórgia são 16 votos no colégio eleitoral. A Pensilvânia são 20, né? E a Califórnia são 55, que a Califórnia é o maior estado. Texas é muito grande, Flórida também. Então, você dá peso diferente ao estado, a cada estado, e termina tirando também o peso do voto da população. Uma coisa esquisita. Lá você pode votar se você quiser, né? Já começa daí essas coisas mais estranhas, embora muita gente diz que isso é o que é o razoável, você votar se você quiser, mas acho que você pode anular seu voto, né? Bom, independente. E aí vem as outras coisas que nos surpreendem, porque cada estado tem as suas regras eleitorais, o que é outro absurdo. Cada um faz a sua cédula do seu jeito, cada um faz a contagem do seu jeito. E ainda existe um tal do voto. Esse ano, então, mais do que nunca, o voto pelo correio, em virtude da pandemia, as pessoas com medo da aglomeração, de pegar a Covid-19, que está louca por lá, solta, né? Inclusive, houve um recorde de casos ontem nos Estados Unidos, 121 mil casos num único dia. É muita coisa. Então, o voto pelo correio foi muito estimulado nessa eleição, principalmente pelo pessoal que levava a sério a pandemia, que a gente tem visto, pelo menos, entre os candidatos principais, Trump e Biden. Biden sempre andando de máscara e Trump dizendo que máscara é para andar no bolso, ele só bota quando ele quiser. Inclusive, ele pegou Covid e Joe Biden não. Então houve uma avalanche de voto pelo correio, e o voto pelo correio você podia votar bem antes, né? E aí tem uma discussão de quando começou essa contagem, se podia ser antes, se não podia. Para fazer a apuração, por exemplo, Ohio e Flórida começaram a contar os votos pelos que chegaram do correio, depois foi que passaram para as urnas presenciais. É por isso que esses estados começaram com Biden bem à frente e deu aquela ilusão de que ele ia virar esses estados. E depois começou a contagem de quem votou presencialmente, que foi muito estimulado que os republicanos deixassem para votar no dia. As coisas voltaram ao normal nesses estados e Trump levou Ohio e levou a Flórida. Nos outros estados, em geral, e nesses que estamos na polêmica... primeiro foram contados os votos presenciais, né? E os votos que foram enviados pelo correio, esses começaram a ser contados depois que as urnas lá presenciais terminaram. Então, obviamente, haveria uma liderança de Trump se a maioria dos democratas votou pelo correio, e depois teríamos uma avalanche de votos de democratas para então saber, no saldo das coisas, quem venceria. E, inclusive, a campanha democrata estava, e agora mais ainda, muito confiante de ganhar a Pensilvânia, de virar a Pensilvânia e levar esta eleição. Já os institutos estão todos muito cautelosos, principalmente a CNN. O canal CNN tem feito uma cobertura com o instituto extremamente cauteloso. Nós vimos vários canais outros já contabilizando a Arizona para Trump, e a CNN prefere não fazer isso porque enxerga que dá margem para Trump virar, e de fato os votos, a cada nova leva parcial, a diferença de Biden, que está na frente, ainda com a boa liderança, mas a diferença cai. Então, se só cai, a depender da quantidade de votos, de alguma mudança de última hora, pode ter sim uma virada aí. Que é o mesmo princípio que diz que Pensilvânia e Geórgia vão ser de Joe Biden, embora ainda tenhamos votos a apurar.
Aí onde é que fica a coisa não razoável? Primeiro, voto de papel, voto contado à mão, isso é absurdo para as épocas de hoje, né? O Brasil, inclusive, foi o primeiro do mundo a usar o sistema de urna eleitoral. O povo até fez um meme, eu adorei aí, dizendo que quando acaba a eleição no Brasil, né, às 5 horas, quando dá 6 horas, já tem o eleito, 6, 7 horas, já tem o povo bêbado, ou porque seu candidato ganhou, de felicidade, né? Ou de desgosto porque seu candidato perdeu. Às 8 horas o candidato já tá se aliando com o Centrão. E às 9 horas já tem um pedido de impeachment contra ele. É mais ou menos a rapidez das coisas. Aqui no Brasil eu achei ótimo, porque realmente nós temos um sistema que é muito rápido e confiável. Tem que se dizer isso. Porque voto em papel é que não é confiável, minha gente. O que acontecia aqui no Brasil, uma canetinha ali na apuração e você mudava aquele voto em branco para o voto de alguém que você queria, ou se era alguém que você não queria, você anulava. Bastava fazer um risco no canto errado e acabou. Ainda tem gente que defende esse tipo de asneira hoje. Para se ter uma ideia, aí vamos a mais um motivo de orgulho desse nosso país, que muita gente compara com os Estados Unidos, mas só para depreciar o nosso. A Organização dos Estados Americanos ontem, depois de ver essa palhaçada que está nos Estados Unidos, que um estado para, o outro continua, o outro interrompeu, resolveu fazer uma pausa enorme, como foi Nevada. O outro já vai recontar, porque quando a margem é pequena, é automática a recontagem. Coisa de louco. Cada estado com sua regra, como eu disse. A Organização dos Estados Americanos, vendo o que está causando no mundo, inclusive, recomendou aos Estados Unidos que passem a ter um órgão central de apuração dos votos na eleição presidencial. Minha gente, isso não existe nos Estados Unidos. A gente tem aqui uma justiça eleitoral que é central e que é dividida também por estados para fazer essa apuração, ninguém duvida. Mas nos Estados Unidos não tem. Vocês sabiam que não existe quem diga quem foi que venceu? Quem diz é a imprensa. O Estado só diz a que venceu no Estado, mas quem é que diz nacionalmente? É a imprensa que projeta, porque somente no dia 14 de dezembro é que vai haver a reunião do Colégio Eleitoral, e aí cada Estado com seus representantes eleitorais vai votar em quem venceu, mas isso é uma tradição. Se os membros um dia dessa doida na cabeça deles e eles quisessem votar no outro, podia, não tem nada dizendo que não pode não. Mas não é feito desse jeito, a tradição deles a gente tem que respeitar a tradição horrível desse voto indireto. A tradição deles é quem venceu no estado leva. Você pode morrer de ser republicano, vai ter que votar no democrata se o democrata venceu no seu estado. Ou morrer de ser democrata, mas vai votar no republicano se o republicano venceu no seu estado. Essa é a tradição, mas não há um órgão que declara quem foi que venceu a eleição americana, não há. O colégio eleitoral é que depois vai dizer quem é o presidente, mas quem venceu nos estados na apuração, quem diz isso, quem faz isso nacionalmente é a imprensa americana. Olha o nível da desorganização da maior potência que se diz super democrática, que são os Estados Unidos. Então, só isso aí já mostra que não é nada razoável o sistema que eles têm. O que aconteceu nesse ano é pior ainda. E vejam, por exemplo, quem é militar, e a gente sabe que tem militar dos Estados Unidos, por exemplo, até no Afeganistão, em todo lugar do mundo, também tem direito de votar, também vota pelo correio, é uma espécie de voto pelo correio. O voto pode chegar até, às vezes, 10 dias depois da eleição, vai ser contabilizado. Você pega um estado desse aí, como a Geórgia, que a última vez que eu olhei, a diferença estava em 7 mil votos. Você tem 9 mil votos de militares para contar. Quer dizer, que pode mudar se eles votarem, porque eles também podem escolher não mandar o voto. Não sei nem se tem como eles dizer, eu não vou mandar o voto. E para piorar o negócio, ainda tem uns votos que você pode votar fora do seu estado, e aí você vai para a fila de novo para dizer, ei, meu voto valeu, viu? É esse aqui. Se tem 2 aí, você elimina esse e bota esse outro. E a gente, isso era até ontem, e tinha gente na fila até tarde da noite ontem para fazer isso. Olha que coisa louca. Se a gente imagina um negócio desse no Brasil, a gente ia dizer que é porque era terceiro mundo, né? Mas como é dado primeiro, a gente acha bonito. Bom, é isso. Espero ter explicado um pouco desse caos americano, porque na próxima semana tem o nosso aqui municipal, né? E a gente precisa votar com bastante consciência, pelo menos de conhecer as propostas dos candidatos para escolher, para depois não reclamar. Bom fim de semana para todo mundo e até lá.